Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 8, 51 ao 59. Disse Jesus aos judeus: Na verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, não morrerá jamais. Disseram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não morrerá jamais? Acaso és maior que Abraão, nosso pai, o qual morreu? Os profetas também morreram. Que pretendes ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, é vã minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele do qual dizeis é nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu, de fato, o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, viu-o e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apanharam então em pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aí esse capítulo 8, né? Estamos alguns dias nele. Ele inicia então com a passagem da mulher adúltera, que está no templo, que os sacerdotes e os judeus trazem para que Jesus dê um veredito para ela. Em seguida, depois daquele fato, Jesus vai dizer para eles: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Aí eles continuam discutindo, aí Jesus fala que ele vai para um lugar que os judeus não podem ir, que ele vai ser levado, que vai ser, numa analogia, vai ser crucificado, né? E olharão para ele. Aí depois, então, Jesus vai falar que é para eles guardarem a sua palavra, que ele é a verdade, que ele liberta, que a verdade liberta, que é preciso viver a sua palavra. E agora Jesus diz, então, que se eles guardarem a palavra, não morrerão. Aqui eu creio que até o conceito de morte dos judeus, né, de muitos judeus, era parecido com o que alguns pensam hoje, acreditam hoje, que a humanidade, muitos acreditam hoje, que a morte encerra tudo, que termina tudo, né? Porque era só uma classe dos judeus que acreditava na ressurreição. E uma boa parte, então, achava, mesmo crendo em Deus, não tinha essa noção, esse conceito que Jesus vai apresentar. E aí eles acham aquilo um absurdo, né? Jesus diz que aqueles que guardam a sua palavra não morrem, né? Aí eles dizem: agora tá certo, tu tá louco mesmo, tá endemoniado, tá possuído para falar esse tipo de coisa. E aí Jesus vai falar dos profetas e vai falar de Abraão, e eles não entendem ali o contexto que Jesus está fazendo. Porque Jesus, quando está adentrando esse aspecto aqui, ele, como ele diz, né? Eu não posso mentir, né? Eu tenho que falar a verdade, quem eu sou, né? Chegou a hora, eu tenho que revelar. E essa revelação, isso que eu vou falar, quem eu sou, a minha origem, de onde eu vim, o meu relacionamento com o Pai, é a verdade. E essa verdade é para glorificar o Pai, para glorificar a Deus, porque eu vim, me encarnei, estou no meio de vocês, né, por obra de Deus, por amor de Deus. Então eu preciso glorificar Ele, é a Ele que eu tenho que dar o crédito. E é por isso que eu tenho que me revelar, mesmo que eu vá passar pela morte. Aí eles não entendem, né? E aí nessa revelação Jesus está dizendo que Abraão esperava essa manifestação, entendia disso, né? E que pôde contemplar. E que ele, né, como é eterno, mesmo sendo homem, mas sendo divino, ele viu Abraão. E aí eles não entendem, não concebem isso. Então, e Jesus encerra, né, esse trecho de hoje dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquela expressão eu sou, de novo, que é uma expressão divina, que é uma expressão do próprio Deus, né, lá para Moisés, lá no livro do Êxodo, lá no Monte Sinai. E que eles também acham um absurdo, que eles não toleram, né, não suportam que seja usada essa expressão por nenhuma, que seja falada, né? Então Jesus diz: eu sou. Então, nesse sentido,
que Jesus nos ensina hoje quem Ele é e quem nós precisamos acreditar e assimilar que Ele é. Um abraço e Deus abençoe.